Querem derrubar Bolsonaro. E eu não tô falando de golpe ou coisas do tipo. Querem acabar com ele de uma vez por todas. E não me interpretem mal, isso aqui não é uma defesa de Bolsonaro ou colocá-lo num lugar de vítima. Muito pelo contrário. Bolsonaro está nessa posição por culpa da sua própria incapacidade e da preguiça. Se querem derrubá-lo é porque ele está fraco nesse momento. E o caso do vazamento do áudio do Milton Ribeiro e também do problema do Pedro Guimarães mostram isso. Querem acabar com o Bolsonaro de uma vez por todas. Mas coloque nos comentários, você tem essa mesma percepção que eu estou tendo? Que Bolsonaro está fraco, que querem acabar com ele de uma vez? Deixe o seu like e venha ser membro do canal. Basta clicar no link na descrição ou nesse botão azul. É apenas R$ 1,99 por mês e é muito barato, vários conteúdos exclusivos só para você. E eu tô tendo essa percepção, pessoal, que estão querendo acabar com o Bolsonaro de uma vez por todas, derrubá-lo para ele nunca mais levantar, por conta de várias notícias que estão saindo, mas principalmente de uma informação que eu obtive de dentro de um dos ministérios. Existe uma insatisfação generalizada, aparentemente, dos funcionários comissionados. O que são os funcionários comissionados? São aqueles que não possuem concurso público. Eles são contratados por indicação e possivelmente na hora que você tem uma troca de governo, eles perdem esses cargos. E esses funcionários comissionados de um dos ministérios estão simplesmente desesperados e revoltados com o Bolsonaro, porque ele dá sinais que não vai conseguir reagir, ele dá sinais cada vez mais de distanciamento de suas bases, contrariando o Centrão e caminhando para um final trágico de governo, com prisão, CPI, e eu não descarto a possibilidade de impeachment em caso de derrota no primeiro turno. Já fiz vídeo, o link está aqui no card. E tem me chamado muito a atenção os dois casos recentes. Primeiro, o vazamento do áudio do Milton Ribeiro, na qual ele fala da interferência do Bolsonaro, e também no caso do Pedro Guimarães. Se o Bolsonaro estivesse forte, se ele tivesse articulado, esses dois casos nunca teriam vindo à tona da forma como vieram. E eu falei essa minha percepção para vocês hoje à tarde lá no Twitter. Meu Twitter é @profileoficial. E horas depois, o Ricardo Rangel da Veja trouxe também essa mesma percepção. Que esses vazamentos estão acontecendo porque Bolsonaro está fraco, porque Bolsonaro não consegue mais articular, e aí, pessoal, começa a ter os vazamentos. Porque governo forte, governo estável e governo que tem alguma chance de vencer, não sofre esses reveses que Bolsonaro está sofrendo. Então estão jogando a pá de cal no Bolsonaro. E se você concorda comigo, claro, se inscreva no canal. Vamos começar pelo caso do Pedro Guimarães. Porque o caso do Pedro Guimarães, daquela má conduta dele, e você sabe que a palavra correta não é má conduta. É uma palavra que começa com A, mas nós temos que tomar cuidado na hora de usar essa palavra aqui na plataforma. Então saiba do que eu estou falando. Má conduta do Pedro Guimarães, tanto moral, quanto aquela que começa também com S. Todos esses casos já existiam há muitos anos. O Cocho, que é o jornalista que escreve no UOL, relembrou um caso do Pedro Guimarães em 2019, no início do governo Bolsonaro, quando ele foi flagrado em um carro, segundo informações do Cocho, no estacionamento da Caixa Econômica Federal, e ele estava dando uns malhos, ele estava dando uns amassos gostosos em uma pessoa dentro do carro, no estacionamento da Caixa. A gente não sabe com quem que era. E aí um funcionário tirou foto, filmou e esse funcionário depois foi demitido. Na época virou um burburinho, mas o caso foi abafado. Por quê? Porque o Bolsonaro estava forte. Mas por que essas denúncias de má comportamento, má conduta só vieram à tona agora? Só agora? Sendo que nós temos relatos já há muito tempo. Tem um pessoal que fala dele, que ele tem má conduta com funcionários, que ele quer intimidar funcionários, que ele tem mão boba aqui e acolá, mas só veio agora. Por quê? Porque Bolsonaro está fraco. Bolsonaro está enfraquecido, ele vai perder, isso todo mundo sabe, inclusive o próprio Centrão, tanto que já trabalha com a possibilidade de Lula no ano que vem. Fiz vídeo também, o link está aqui no card para que você possa entender que o Centrão já dá como certa a derrota do Bolsonaro e por isso que esses casos começam a pipocar. Bolsonaro queria fatos novos para dar uma sacudida na campanha e ele está tendo, só que não da forma como ele gostaria. Porque teve o caso do Pedro Guimarães, que é amigo íntimo do Bolsonaro, quase foi escolhido para vice, e também o problema do Milton Ribeiro. E segundo informações do Ricardo Rangel, o caso do Pedro Guimarães não foi o último problema do Bolsonaro. Porque no raciocínio dele, como o Bolsonaro está tão enfraquecido, mais problemas virão. Como o que aconteceu com o áudio do Milton Ribeiro. Aquilo lá foi um vazamento de dentro da Polícia Federal. Como você não pode se enfraquecer, então se inscreva no canal. O áudio do Milton Ribeiro, da conversa que ele teve com a filha, que eu já fiz comentário, o link tá aqui no card, que ele fala, o Bolsonaro teve um pressentimento, aquilo foi um vazamento de dentro da Polícia Federal. De dentro da Polícia Federal.
E setores da imprensa falaram que aquilo supôs, uma suposição, que aquilo foi uma revanche da própria Polícia Federal. Porque o Bolsonaro prometeu aumento para os policiais federais e para os policiais rodoviários federais. Isso já estava previsto no orçamento. E nós falamos aqui no canal, não vai dar certo. Se fizer isso, se der aumento para uma categoria, tem que dar aumento para todas. Bolsonaro não deveria ter prometido isso. Prometeu, errou, vai ter que voltar atrás. E de fato ele voltou. Ninguém vai ter aumento, nem mesmo os policiais. E nós falamos assim, olha, os policiais estão pressionando o Bolsonaro. Eu vou colocar aqui o primeiro vídeo que eu fiz, já deve fazer uns 4 meses isso. O link vai ficar aqui no card. E nós falamos, olha, os policiais estão ameaçando o Bolsonaro. Que tipo de ameaça que eles vão fazer? Que retirada de apoio é essa que vai ter com relação ao Bolsonaro? Nós tivemos o áudio do Milton Ribeiro. Aquilo é uma investigação sigilosa. Aquele áudio nunca poderia ter sido vazado para a imprensa dele falando do pressentimento de Bolsonaro, mas vazou. Por que vazou? Porque Bolsonaro está enfraquecido. E as pessoas estão querendo mesmo derrubar Bolsonaro. Começaram já a chutar cachorro morto, porque ele não tem mais força para reagir. E esse caso do Pedro Guimarães, ele vai falar assim, mas isso não vai impactar em nada o Bolsonaro em termos de votos. E você está completamente certo. Nem o caso do Pedro Guimarães, muito menos o caso do Milton Ribeiro. Mas eles são 2 casos que mostram, primeiro, que o Bolsonaro está enfraquecido, que as pessoas já dão como certa a derrota dele e, principalmente, se ele não vai conseguir, no caso do Pedro Guimarães, perder votos, ele também não vai conseguir ganhar novos votos. Porque o problema do caso do Pedro Guimarães é que ele pega em cheio o público que o Bolsonaro precisa conquistar, que é o público feminino. Hoje o público feminino vota em peso no Lula. E para o Bolsonaro evitar uma derrota no primeiro turno, ele precisa tirar votos do Lula. E não adianta ele ganhar voto do Ciro Gomes, ganhar voto da Simone Tebet, não adianta, ele precisa tirar voto do Lula. E ele não está conseguindo fazer isso. E você tem que se inscrever, então se inscreva imediatamente no canal. Porque uma das medidas que o Bolsonaro vai adotar agora para tentar melhorar a sua aprovação com o público, com os apoiadores do Lula, é a chamada PEC do desespero. E esse não é o nome que nós estamos dando para a PEC, esse é o nome que está correndo lá em Brasília. Essa é chamada PEC do desespero porque o Bolsonaro está fazendo várias manobras jurídicas que ele não poderia fazer, porque esse é um ano de pleito, para aumentar os gastos públicos do governo. Nesse ano, para aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Só que nós já passamos, já estamos agora no mês de julho, praticamente, daqui depois de amanhã, é julho. Quando que o Bolsonaro vai conseguir colocar o auxílio de 600 reais? Vai ter 2 meses antes do pleito? Vai ser absorvido pela população? Possivelmente não vai dar tempo. Então o Bolsonaro quer aumentar o valor do Auxílio Brasil, quer dar incentivo para os caminhoneiros, quer dar outros tipos de incentivos. Ele não poderia fazer isso, porque as leis do nosso país proíbem esse tipo de medida. Mas o Fernando Bezerra Coelho, que é senador, e aparentemente tinha rompido com o Bolsonaro, mas agora é o relator dessa PEC aí do desespero, ele quer fazer uma medida para colocar e decretar estado de emergência durante o governo Bolsonaro, para ele poder aumentar os gastos. E a justificativa que vai ser dada é por conta do aumento do preço do combustível. Só que aí tem um problema. Porque esse aumento do preço do combustível já faz 1 ano. Por que só vai tomar essa posição agora? Então Bolsonaro vai jogar o nosso país não num caos fiscal, tributário, isso também, mas vai jogar o país em um caos jurídico. Porque o que vai ter de ação em torno dessas ações jurídicas, processos, enfim, em torno dessa medida, em torno dessa PEC do desespero, não está escrito no chapéu. Bolsonaro vai travar o nosso país. E já começa a ter problema com os funcionários públicos. Por quê? Porque quando há esse tipo de situação que o funcionário pode se comprometer, caso ele dê o parecer final dele, ele pode acabar sendo processado, como aconteceu nas gambiarras contábeis que a Dilma fez, lá atrás no governo dela. Vários funcionários foram processados, vários funcionários foram investigados. Então o que acontece? Nesse momento existe o chamado apagão das canetas, que os funcionários eles param de assinar as coisas, eles se recolhem para não se comprometerem. Por isso que estão querendo colocar o estado de emergência para dar uma certa segurança para os funcionários. E você precisa ter a sua segurança se inscrevendo no canal. Então perceba, pessoal, que há um clima muito estranho em Brasília e principalmente hostil contra Bolsonaro. Não somente o Centrão já dá como certa a derrota do Bolsonaro, a ponto de já pensar no governo Lula, mas uma insatisfação começa a ser tomada com aqueles funcionários que não têm garantia do que vão fazer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Há um desespero, há uma revolta e isso faz com que o Bolsonaro esteja enfraquecido a ponto de vários problemas começarem a pipocar, vários vazamentos. Quem vazou essa situação da Caixa? Quem vazou essa investigação sobre o Pedro Guimarães? Por que só explodiu agora? Fraqueza.
No mesmo caso da Polícia Federal com os áudios do Milton Ribeiro. E para piorar, vem CPI, o fim de Bolsonaro é um fim trágico e assim, as pessoas não estão simplesmente satisfeitas em derrotar Bolsonaro. Eles querem trucidar o Bolsonaro. Eles querem de fato ir à forra, se esbaldar com o Bolsonaro sendo destruído. E um deles é Renan Calheiros. Eu tenho falado e eu tenho conversado com algumas pessoas e falo assim, eu nunca tinha visto o Renan Calheiros tão revigorado como ele está agora. E algumas pessoas têm falado pra mim, eu também não. Pessoas que conhecem o Renan, de longuíssima data. Eu nunca tinha visto Renan Calheiros com tanto ímpeto assim para ir para cima do Bolsonaro. Porque ele sabe que o presidente está enfraquecido e Renan sente que se ele arrebentar com o Bolsonaro nessa CPI do MEC, a chance dele ser reconduzido como presidente do Senado aumenta demais. Então percebam esses pequenos detalhes. Isso é muito importante.